Eles pensaram que haviam vencido o Deus de Israel. Roubaram o objeto mais sagrado do povo hebreu, a Arca da Aliança, e a colocaram diante de seu próprio Deus, Dagon, como um troféu de guerra. Mas na calada da noite, enquanto o templo estava vazio, algo invisível se moveu. Quando os sacerdotes voltaram, o que viram os deixou em choque. Dagon estava caído diante da arca, como um servo prostrado. Mas isso era apenas o começo. O que estava prestes a acontecer nos próximos dias parecia um aviso divino para o mundo espiritual. A história se passa após uma das maiores tragédias militares de Israel. Os filisteus, inimigos antigos, entraram em guerra contra os hebreus e conseguiram algo impensável. Capturaram a Arca da Aliança. Esse objeto não era apenas um símbolo religioso, era considerado o trono de Deus entre os homens. Construída segundo as ordens de Moisés, com 2 querubins de ouro, a arca representava a presença direta do Deus Todo-Poderoso. Para Israel, perder a arca era como perder o próprio coração espiritual da nação. Mas para os filisteus, era uma conquista gloriosa. Eles a levaram em triunfo até a cidade de Asdod, um dos 5 grandes centros filisteus. Lá, decidiram colocá-la dentro do templo de seu deus principal, Dagon. Dagon era representado como uma criatura metade homem, metade peixe, um deus das colheitas, da fertilidade e do poder marítimo. Acreditavam que Dagon havia lhes dado a vitória. E ao colocarem a arca diante dele, foi como dizer: nosso Deus venceu o Deus de Israel. Porém, algo invisível estava para acontecer. Algo que deixaria claro que nenhum ídolo, nenhum trono terrestre, poderia ficar de pé diante do Deus dos céus. Naquela noite, os sacerdotes e soldados filisteus dormiram tranquilos. Afinal, o templo de Dagon agora abrigava a arca do Deus hebreu derrotado. Era como se o mundo espiritual tivesse um novo vencedor. Mas, quando a luz da manhã atravessou os vitrais do templo, os sacerdotes de Dagon entraram para oferecer incenso, e então congelaram. Dagon estava caído. A gigantesca estátua que ficava sobre um pedestal sagrado agora estava prostrada com o rosto no chão, exatamente diante da Arca da Aliança. Imagine a cena: um templo silencioso, o cheiro do incenso no ar e um ídolo colossado no pó. Era como se Dagon estivesse adorando o Deus de Israel. A reação dos sacerdotes foi imediata. Correram, murmuraram orações e, com grande esforço, ergueram o ídolo de volta ao seu lugar. Tentaram ignorar o ocorrido. Talvez fosse um terremoto, uma coincidência, uma falha na base da estátua. Mas no fundo, o medo já havia se infiltrado. Dagon, o Deus que nunca caía, havia se curvado diante da arca. Eles foram embora naquela noite com um silêncio pesado. Na manhã seguinte, os sacerdotes voltaram ao templo, mas dessa vez, a cena era ainda mais chocante. Dagon estava novamente caído diante da arca, mas agora sua cabeça e suas mãos estavam cortadas. As extremidades do ídolo estavam no chão, separadas do corpo, como um guerreiro decapitado após a batalha. Apenas o tronco permanecia inteiro, em cima do limiar do templo. Não havia sinais de invasão. Ninguém entrara no templo durante a noite. Mas algo invisível, algo que nem os olhos mais atentos podiam ver, havia entrado e julgado aquele ídolo. E ali estava a arca, imóvel, silenciosa, mas terrível. A partir desse momento, os sacerdotes começaram a temer. Ninguém mais pisava no limiar onde Dagon caíra. O local foi considerado amaldiçoado. Eles entenderam. Aquilo não era uma coincidência. Era uma guerra, uma batalha espiritual. E o Deus de Israel não precisava de exércitos. Ele havia vencido, sozinho. Mas isso era só o início. A presença da arca traria uma maldição invisível sobre toda a cidade. Tumores, morte, terror. E uma tentativa desesperada de se livrar do que eles pensavam ser um prêmio, mas que era, na verdade, um julgamento.
O ídolo de Dagon estava no chão, decapitado, suas mãos arrancadas, e a arca da aliança, intacta, intocada, como se tivesse feito tudo aquilo sem se mover 1 centímetro. Mas o que parecia um milagre silencioso se transformaria num julgamento apocalíptico. Asdod começaria a sangrar, tumores surgiriam, a morte caminharia pelas ruas, e logo os próprios sacerdotes de Dagon gritariam: o Deus de Israel está entre nós, e ele veio para nos destruir. Após a destruição da estátua de Dagon, um silêncio pesado caiu sobre Asdod. O templo foi trancado, os sacerdotes se isolaram, os boatos se espalharam, e então as pragas começaram. A cidade, antes gloriosa pela vitória sobre Israel, passou a ser assombrada por um terror invisível. Homens começaram a sentir dores profundas. Seus corpos inchavam. Tumores, descritos em hebraico como ofalim, surgiam nas partes mais vergonhosas do corpo. A dor era insuportável. E o que mais apavorava, ninguém sabia como parava. Famílias inteiras começaram a adoecer. Pessoas morriam de forma súbita, com febres violentas e hemorragias internas. Não era uma doença natural. Era como se algo espiritual estivesse julgando, punindo. Asdod, uma cidade de guerreiros, começou a se curvar em desespero. A arca, o símbolo da presença de Deus, estava em silêncio, mas atuando como um tribunal ambulante. Não havia relâmpagos, trovões ou terremotos, mas onde quer que ela estivesse, a justiça de Deus se manifestava de forma invisível. Os líderes filisteus reuniram um conselho urgente. Eles haviam pensado que capturar a arca era um troféu, mas agora ela era um fardo que os consumia por dentro. Decidiram então movê-la para outra cidade, Gate. Talvez os deuses locais soubessem lidar melhor com ela. Talvez Asdod fosse amaldiçoada, e não a arca. Eles estavam profundamente enganados. Quando a arca chegou a Gate, foi recebida com festa. Mas em questão de horas, os primeiros sintomas começaram. A cidade inteira foi tomada por pânico. As mesmas pragas, os mesmos tumores, a mesma morte invisível. Um povo que celebrava a vitória, agora chorava pelas suas vítimas. Desesperados, os líderes de Gate a enviaram para outra cidade, Ecrom. Mas quando os habitantes de Ecrom souberam que a arca estava chegando, entraram em histeria. Eles clamaram aos céus: trouxeram a arca do Deus de Israel para nos matar também? Já não basta o sangue derramado em Asdod e Gate? O medo se espalhava mais rápido que a praga. Alguns tentaram fugir. Outros trancaram suas casas. Mas a arca já estava lá. E o julgamento começou novamente. Em Ecrom, a situação foi ainda pior. A Bíblia diz que a morte se espalhava por toda a cidade. O clamor subia até os céus. Homens, mulheres e crianças gritavam. Era como se o próprio ar estivesse amaldiçoado. A única saída era devolver a arca. Após 7 meses de sofrimento, os filisteus finalmente entenderam. O Deus de Israel não era um derrotado. Ele não precisava de espadas, nem escudos, nem exércitos. Sua presença bastava para derrotar qualquer nação. Foi então que os sacerdotes filisteus e os adivinhos tomaram uma decisão arriscada. Vamos devolver a arca com uma oferta de culpa. Talvez ele nos perdoe. Mas como devolver algo tão sagrado, sem provocar ainda mais ira divina? Eles teriam que criar uma cerimônia, um ritual estranho, com carros puxados por vacas virgens, e imagens de ouro representando os tumores e os ratos que haviam destruído suas terras. Eles estavam tentando agradar um Deus que não conheciam, mas que havia feito seus próprios deuses sangrarem. Agora você vai descobrir como foi a tentativa mais bizarra da história de pedir desculpas a Deus. E o que aconteceu quando a arca finalmente voltou para o povo de Israel. Mas o que parecia um momento de glória se tornaria um novo pesadelo. Afinal, a presença de Deus é santa.
mas também é perigosa para os que não a conhecem. Eles acharam que devolver a arca seria o fim da maldição. Criaram imagens de ouro, fizeram rituais, dobraram os joelhos diante de um Deus que nem conheciam. Mas o que aconteceu depois mostrou que a presença de Deus não pode ser manipulada. A arca voltou para Israel, mas em vez de bênçãos imediatas, ela trouxe morte, terror e um medo que atravessaria gerações. Afinal, quem pode permanecer de pé diante do Deus que faz até os deuses sangrarem? Depois de 7 meses de puro desespero, os filisteus estavam convencidos. A arca precisava ser devolvida, mas não podiam simplesmente entregá-la. Eles precisavam demonstrar arrependimento, ainda que não compreendessem totalmente quem era o Deus de Israel. Reuniram seus sacerdotes e adivinhos e elaboraram um plano. Fabricariam 5 imagens de tumores e 5 imagens de ratos, em ouro, representando o castigo que sofreram. Essas estátuas seriam a oferta de culpa, uma tentativa de reparar o que haviam feito. Colocaram a arca sobre uma carroça nova, puxada por 2 vacas que nunca haviam sido usadas para carga, e deixaram que os animais escolhessem o caminho. Se elas fossem diretamente para Israel, seria sinal de que aquilo tudo realmente vinha do Deus hebreu. E foi exatamente o que aconteceu. As vacas seguiram retamente pelo caminho de Bet-Semes, mugindo de angústia, mas sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Era como se uma mão invisível as conduzisse. O povo de Bet-Semes, ao ver a arca se aproximando, celebrou com grande alegria. Eles haviam perdido a arca por causa do pecado. Mas agora ela estava voltando. Era o sinal de que Deus estava entre eles novamente. Ou pelo menos, era o que pareciam pensar. Os homens de Bet-Semes recolheram a arca com reverência. Usaram a própria carroça de madeira como lenha para um sacrifício e mataram as vacas como holocausto ao Senhor. Mas então, fizeram algo proibido, algo mortal. A Bíblia diz que alguns olharam dentro da arca, curiosos talvez, irreverentes talvez, mas naquele momento ultrapassaram um limite sagrado. A arca da aliança era o trono do Deus vivo. Apenas os sacerdotes consagrados podiam se aproximar. E mesmo eles, com extremo cuidado. Olhar diretamente para o que estava dentro da arca era desafiar a própria santidade divina. E o resultado foi imediato. De acordo com o relato bíblico, Deus feriu 70 homens de Bet-Semes naquele dia. 70 vidas foram ceifadas, não por causa da ira de um tirano, mas porque homens mortais ousaram tratar o sagrado com trivialidade. Eles olharam para dentro da arca como se fosse um objeto comum. Mas ali estava algo que transcende o entendimento humano. O povo de Bet-Semes entrou em luto. O que parecia ser um dia de vitória tornou-se um dia de juízo. A alegria deu lugar ao medo. A celebração deu lugar às perguntas. Eles começaram a gritar: quem poderá estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde mandaremos a arca para longe de nós? Eles não queriam mais a presença de Deus ali, porque compreenderam que a santidade de Deus é perigosa para os impuros. A arca foi então levada para a casa de Abinadab, onde ficou guardada por 20 anos. Ali foi cuidada com respeito, até que, muitos anos depois, Davi a buscaria de volta. Mas essa história termina com uma verdade chocante. Nem mesmo o povo escolhido estava preparado para a presença de Deus. Os filisteus aprenderam isso com dor. Israel também. E até hoje, há uma lição que ecoa como um trovão invisível. A presença de Deus é glória, mas também é julgamento. É amor, mas também é justiça. É luz. Mas para quem vive nas trevas, essa luz pode queimar. A história da Arca da Aliança e do Deus Dagom nos mostra algo profundo. Nenhum trono pode resistir diante do trono de Deus. Seja um ídolo pagão ou o orgulho humano. Todos caem diante dele. E você, já se perguntou como tem tratado o sagrado? Será que, sem perceber,
Também temos tratado a presença de Deus com descuido. A arca pode não estar mais entre nós, mas o Deus que a habitava continua vivo, e ele ainda busca um povo que o honre com temor e verdade. Se este mistério tocou o seu coração, eu convido você a continuar explorando os enigmas da Bíblia comigo. Clique e inscreva-se no O Mistério da Bíblia Viva e descubra o destino sombrio do Deus desconhecido